Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós estamos dando início à live de hoje. Ontem, por motivo justo, eu não pude gravar a live de ontem, mas hoje estou aqui para continuar, em nome de nosso Senhor Jesus. Nós vamos sempre falando as coisas mais necessárias, porque há coisas tão absurdas que nós não podemos nem mesmo tocar, né? Primeiro porque não adianta, né? Falar de coisas desnecessárias, que sem importância, o que adianta isso? Passar coisas em lives, em canais, que não leva a lugar nenhum, é melhor ouvir uma coisa mais simples, mas que no meio delas a gente encontre alguma coisa que nos interessa. Eu já não é todo canal mais que eu paro para assistir. Porque, às vezes, não estou contra canal de ninguém. Não estou apontando. Tem alguns canais de muita credibilidade, que até, às vezes, me inscrevo, né? E compartilho, certo? Porque eu vejo sinceridade e honestidade em outros canais, também não vou dizer qual, não tenho nada com isso. Eu vejo claramente usar de estratégias para crescimento do canal, simplesmente, mas que de alguns até eu já tomei nojo. Essa bomba, hoje é bomba, hoje fique até o fim porque é bomba. E coloca lá um título lá do que vai ser falado, e que às vezes dentro daquilo mesmo que ele disse que comentaria, a gente não vê quase nada. A gente só é recomendado que já deixe o seu like, certo? E é tão furado que eles mesmos sabem disso, que a aprovação só se deve passar, ser dada, quando assistir o que vai passar ali naquele canal. Para ver se eu aprovo, se eu gostei, o que achei, então eu deixo o meu comentário. Mas não está sendo assim. Pede-se o comentário, mas também já entra, fala, já vai entrando aí, deixando o seu like. De quê? De quê? O que é que a pessoa vai aprovar, né? Sendo que não sabe o quê. E eu sou a favor do direito de expressão, né? Acho até que tirar o direito de expressão de alguém é o mesmo que tirar a vida, tirar o direito. Mas também tem tipo de expressão que é, mesmo que não tire, porque a pessoa tem que expor o que sente, mas também não dá para mim levar para casa, né? Porque não serviu para nada. Bomba, fulano tal, agora procurado, vai ser preso, ou... Para que isso? Se não vai acontecer nada, para que ficar induzindo a um público
a ficar vendo isso, né? Se a coisa é muito boa, você já pode desconfiar. Porque num país da situação que está ficando esse, não caia na besteira de esperar bondade, não, viu? Não caia, não. Mesmo que eles venham, só se eles vierem depois provarem o contrário. Porque agora é um contra o outro e, tipo assim, parece deixar transparecer que estão querendo uma destruição em massa do nosso país. Não só do nosso, né? Aí para fora também tem pessoas que, em vez de dar comida para os patriotas deles, estão tirando do salário deles para investirem em bombas destruidoras. Claro, nós que estudamos a Bíblia, sabemos das profecias, nós sabemos que Deus não vai mandar chuva de flores todos os dias só porque pedimos. Deus, ele vai mandar bênção. E tem mandado sempre. Inclusive, eu sou uma testemunha ocular de que Deus manda bênção, sim, claro. Mas ele manda também maldição, viu? Não vamos nos enganar, não. Que podemos fazer qualquer coisa que ele vai nos abençoar. Agora, eu vou retificar essa palavra para ficar melhor. Agora, salvar, resgatar esses filhos que ele colocou aqui na terra, certo? Que veio para cá para ser educados, para arrepender de tais atos feitos em outra etapa e avançar, melhorar, para ser transportado. Resgate é para quê? Resgate ao entendimento de certas pessoas é pegar a pessoa e afundar ainda mais? Ou não entenderam parte do público até hoje o que significa um resgate? E esse foi o serviço que Deus tem enviado os apóstolos, Cristo, né, seu Filho, para resgatar um povo que se haviam perdido. Perderam a moral, perderam a capacidade de revelações, perderam o amor, perderam os rumos de reger uma justiça honesta, perderam-se tudo. Filhos perderam, entende bem, não estou falando de todos não, viu? Perderam o amor dos pais, esqueceram do sofrimento das mães, mães perderam a responsabilidade com os filhos, colocam no mundo como se estivesse pondo uma peça inútil. Não estou falando de todas as mães não, viu? Porque eu tenho saudade imensa da minha mãe. Minha mãe me fez tão grande bem. Se hoje eu consigo ser o que sou, eu devo parte a meu pai, mas muito mais a minha mãe, certo? E isso foi acabando. Amigos, já está sem condições de você crer totalmente. Até porque não adivinhamos. Também não estou falando de todos, não. Eu tenho amigos. Sabe como é que é? Amigo, irmão. Ou mais até do que irmão. Certo? Então, Deus está falando assim, não vem o caso que eu esteja incluindo todos no mesmo local, na mesma situação. Não.
mas não podemos confiar mais em amigos assim como até uns anos atrás ainda se confiava. Tem que confiar desconfiando. É muito triste isso, mas tem que ser assim. Porque muitas vezes daquele que eu tenho como meu melhor amigo é o que está próximo a me trair. Certo? Hoje, nós vemos aí, por causa da evolução dos erros, das pornografias, ficou uma situação que vem desmantelando até casais que, ao ver, juraram diante de um altar, na alegria, na tristeza, na dor, em tudo. Aquele juramento lá da hora do casamento virou patavinas, virou brincadeiras, que mudaram até as cores do vestuário. Certo? Porque aquele vestido branco que aquela mulher vestia era sinal de pureza. Certo? Hoje, quantas pessoas, eu estou falando dos que estão praticando, viu? Eu tenho que pôr um pingo no i de vez em quando. Porque senão, de repente, pessoas que eu nem pensei em tocar na vida dele, eu toquei nos erros, ele vira uma fera contra mim, você entendeu? Por falta de conhecimento, entendimento e ensinamento. Então eu mesmo vou me controlando, né? Aquele vestido branco que as mulheres vestiam para o casamento era o símbolo de pureza. E por obrigação vinda de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata que as mulheres foi feita a imagem dos anjos e para a glória do homem. Agora, as que permaneceram, tá vendo aí que eu não estou falando de todas? Permaneceram, elas continuam sendo a glória. Eu bato no peito e dou graças a Deus que a que eu tenho em casa, ela faz o seu trabalho. Ela promove para mim a glória que eu preciso conjugal. Certo? Homens que se acham machões acham que a mulher... Estou separando, viu? Vocês homens aí, parte até muito ignorantes, vai querer me atropelar, né? Eu estou falando dos tais. Eu estou indicando erros e não pessoas. Mas nessa parcela tem homens que se fizeram machões que eles acham que a sua esposa é para ele um objeto, uma parte do vasilhame de casa, né? Panela, prato, talheres, né? Ele não a considera como, além de ter vindo para ajudá-lo a formar uma glória do seu lar, ele a tem assim. Mas também do lado das mulheres que vieram para ser a glória, tem uma que tem passado a ser o inferno, como se dizem por aí, né? Fazer um inferno assim, uma cidade que tem meio, periferia, como eles pregam, vai para o quinto lugar do inferno ou para o meio do inferno, isso não tem jeito. Mas fazer a vida de uma pessoa virar um inferno, como é pregado, isso é capaz. Isso aí é fácil de fazer, certo? Então, como eu cobrarei de alguém que me está fazendo mal se eu não tenho feito bem?
Jesus disse que o que quereis que os homens, quando a Bíblia fala homens, inclui tudo, mulher e homem, o que quereis que os homens vos façam? Façai-vos primeiro. Você não quer? Você quer que os homens te façam mal, é? Claro que não. Se você disser que quer, você é um mentiroso, viu? Agora eu coloco a etapa toda. Eu ponho até eu no meio disso aí. Se eu chegar a falar que eu quero que os homens, em peso, me façam mal, leis, tudo quanto é bacatela que tem por aí, eu estou mentindo. Porque eu espero vir a mim o bem. Então, segundo a Bíblia, para isso acontecer comigo, eu tenho que primeiro me colocar nessa classificação, expor, entregar de mim o melhor, se eu quero receber também o melhor, não é? Não é fazendo mal que eu vou receber o bem. Não. Leis, faz falcatruas. Não estou falando da lei toda também não, hein? Procure ficar no lugar de vocês, tenham pelo menos um privilégio do que vocês estudaram, lhe deram realmente educação. Certo? Mas leis, eu estou falando de leis erradas, que têm poderes na mão para desgraçar a vida de qualquer que seja, essa vítima não vai poder fazer nada. Principalmente se ele não tiver dinheiro. Mas eu deixo o aviso. O meu canal é para isso, certo? Eu deixo o aviso. Você escapa desse que não tem o dinheiro e que te rende até lucros, através de outro pagando, né? Mas os olhos de Deus estão sobre você. Eu, se tivesse jeito, eu apostaria com esse tipo de gente, por mais forte na lei que ele fosse, se a vida dele terminaria bem. Não termina. Porque se terminar bem, alguém poderia dizer que Deus falhou. Porque ele mesmo disse que põe um tropeço na frente da tal pessoa, certo? E aí, eu vou tentar, com toda dificuldade, fazer um canal, montar um canal, para poder estar falando o quê? Besteira, fazer dele um meio financeiro, para falar mentiras. De manhã eu falo que alguém está preso. Quantas vezes eu já vi em canais anunciando do sepultamento de pessoas? E quando é no outro dia, eu estou assistindo no mesmo canal falando, a pessoa pegou um avião, esse ou aquele, está viajando, está para a praia, foi para uma reunião de discursos lá, né? Como que fica isso? Até a moral, para mim, né? Na minha maneira de pensar. E não estou atacando, dando nomes a nada. Eu estou falando que é, para mim, o maior bandido, o elemento que não tem palavras com honras, fala de manhã uma coisa, que morreu a família, não sei de quem, tá tudo de luto, tá em pranto, e depois esse mesmo elemento, achando que o povo é palhaço, incluído nessa parcela de manobra, no outro dia ele mesmo anuncia que o cara pegou o avião tantas horas da manhã e já se encontra em Nova York. Ou sei lá, qualquer lugar do mundo. Para mim, um elemento desse perdeu até a moral. Perdeu não só a moral. Quem tem coragem de fazer isso, ele perdeu a moral, a vergonha na cara, o pudor. Eu vou falar forte agora. Que se for de mim, pode meter o pau também. Eu aceito. Ele virou um lixo. Que se eu pudesse fazer com o meu celular
o que eu fiz com a minha TV. Eu não via nem a sua cara, amigo. Nem a sua cara. Porque minha TV hoje, ela passa o que eu quero e não o que um bando de irresponsáveis, mentirosos, não todos, viu? Se a carapuça servir na sua cabeça, pegue logo que é sua, tá bom? Eu não aceito bandido falar dentro da minha casa através de uma rede de TV, simplesmente para passar pornografias, mentira, acusações, serem comprados. Se eu estivesse aplaudindo essa classe na minha casa, é porque eu estava fazendo parte dessa bandidagem, certo? Porque hoje se encontra vários militares, também não são todos, viu? Que preferiram ficar do lado do crime. É porque não viu honestidade em alguns dos seus comandantes, dos seus parceiros, alguns. Que hoje ficou difícil para um cara de caráter, de vergonha, que diz a verdade, ficou difícil de conversar. Agora, quem fala tudo quanto é palhaçada, está incluído lá no meio, até ganha um troco, talvez, para poder expor aquilo. Não, para esses está tudo normal, né? Mas para mim, que eu não vivo só essa vida aqui. Para mim que creio que tenho acertos de contas com Deus e tenho que encarar um tribunal verdadeiro, não certos tribunais que existem aqui, onde lá a verdade está gravada, filmada, certo? E lá não há poderes comprados. Não há malandros dirigindo. Lá não. Lá a voz de Deus te domina, o malandro. Ou você que a carapuça serviu, certo? Lá você não faz o boate que você tem feito de um país de pessoas humildes. Lá você não faz isso, não. Lá você não fala, lá você ouve. Certo? Lá você não tem advogado que te livre. Certo? Fazendo a verdade virar mentira e a mentira virar verdade. Também não são todos, tá bom? Lá você não tem essa sorte, não, viu? Às vezes tem muito de vocês aí que diz que nem crê em Deus, né? E eu não sei por onde você tirou isso. Pela sua idiotice, foi? Pela sua falta de estudos, que diz que até formou? Eu não vejo, não. Porque o cara que tem coragem de falar que Deus não existe, vendo todo esse universo, para tudo que precisamos aqui, Deus armou um programa. Sabia que precisávamos de água, colocou a água. Precisávamos do sal, ele pôs o sal. Precisávamos de alimento, ele fez a terra produzir. Certo? E por quê? Não é um idiota o cara que tem coragem de falar isso? Não é um palhaço o cara que fala que o homem, pode ser cientista, pode ser. Esse aí tem que incluir todos. Um palhaço qualquer dizer que o homem foi gerado de macaco. E quem gerou o macaco, ô palhaço? Quem gerou o macaco? Outros têm coragem de falar, até metido a religiosos, que o homem foi gerado de grão de areia, que foi se evoluindo, e que tal, e que tal. Outros palhaços têm coragem de dizer
que Adão e Eva é mito? Por que você não para de falar essa besteira e ainda você fala em nome de Deus? Outros têm coragem de dizer que Deus fez aqui esse pedaço de carne e passou disso aqui, passou. Deus é algum idiota? Parece que estou até falando nervoso, não é? Não, é não. É porque contra o mal você não pode respeitar o mal. Importa obedecer a Deus e não a homens. Não vou colocar do jeitinho que está na Bíblia, não. E não aos homens, não. Eu ainda vou preservar por minha conta a homens. Eu vou tirar uma parcela desse meio que não é lá tão boa assim, como eu também não sou tão bom assim, mas a obrigação é que nem é tudo ruim e nem é tudo bonzinho. Nem Deus é bonzinho, tá bom? Estou atingindo a Deus? Claro que não. Bonzinhos somos nós. Que a pessoa mentindo passa a mão na cabeça do outro e faz ele apaixonar pela sua bondade. Esse é bonzinho. Agora, o meu Deus, o Deus que devíamos respeitá-lo, sempre, esse não é bonzinho. Ele é justo, certo? E quando ele ama todos, só que ama com justiça. Tanto que está escrito na Bíblia e os religiosos sabem que Deus açoita o que ele ama. Quer dizer, não precisa Deus pegar uma corda ou qualquer uma coisa e açoitar, punindo a pessoa. As pessoas deixam Deus de lado, passam a fazer do rosto de Deus uma brincadeira, teatros, piadas, e aí depois ele apanha. Mas foi Deus que bateu? Não, senhor, não. Para com isso, senão você vai acabar de se enterrar mais ainda. Ele simplesmente te deu um livre-arbítrio, qual ele mesmo não entra nele e deixa você se ferrar. Você não é muito inteligente? Aí se deixa simplesmente. Deus é sábio, meu amigo. Deus não tem preocupação, não está lá ficando com cabelos brancos, igual vários mentirosos. Faz uma fotografia aí, com aquele velhinho dos cabelos branquinhos e diz que é Deus. Deus, ele é lindo, ele brilha, ele tem poderes, ele não envelhece, sem começo, sem fim. Como ele branquearia o cabelo, ficava velhinho, derrubado, lascado, ferrado. A gente vê em casas aí aquelas imagens de pessoas, enquanto a própria Bíblia diz, não fareis para vós imagens nenhuma do que há em cima no céu, embaixo na terra, debaixo da terra e debaixo das águas. E aí, tem alguém que tem coragem de colocar na parede da casa dele, dizendo, esse é o Cristo. Quando ninguém na terra tem a imagem de Jesus, porque na época que Jesus estava pregando, nem máquinas fotográficas existiam. Agora adivinham-se, tanto é que você chega a ver uma imagem da casa de um, diz que é Jesus. Você chega na casa do outro, tem outra imagem, diz que é Jesus e não tem nada a ver com a aparência. São Nicolau, um santo que adotaram aí, não é? Não estou falando contra, não. Ele pode ter mesmo se transformado num santo para Deus, mas os louvores só pertencem ao nosso Deus, certo? Um tempo atrás, já tem alguns anos, arrancaram os restos mortais do São Nicolau.
porque começaram a fazer fotografias que os antigos papas vêm passando lá para cá, religiosos, e dizendo que fulano e tal disse para o outro cara lá que ele não era daquele formato. Então tiraram lá os restos mortais, saiu até no Jornal Nacional, me parece, uma vez. Foram notar ele, os restos, ali com pesquisas científicas, veio a pôr eles expor a mentira, que ele não, se fosse consertado para uma imagem real, ele nem parecia com esses que o povo estava adorando num pedaço de papel, certo? O quanto adorai o vosso Deus sobre todas as coisas, porque ele ao seu tempo vos exaltará. A mentira não faz parte do calendário de Deus. A perseguição também não. O desamor, pior ainda, porque Deus é amor, viu? E aí alguém vai ter desculpa para falar no julgamento final: Senhor, não me ensinaram, eu não sabia. Se não te ensinou, foi porque você procurou o professor errado. Jesus explicou que esse professor é o Espírito Santo de Deus. E olha, mais, e intermediário, que é capaz de colocar uma pessoa junto a Deus, é o Cristo, entre Deus e os homens. Só há um, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas tem alguém que, em vez de preferir ficar com esse Filho de Deus, eles preferem a um homem, certo? Eles acreditam no que veem. E as coisas de Deus são aquelas coisas que estão acima da nossa visão. Está na base de revelação, está programado para não ser visto assim de qualquer forma. Prezado amigo ouvinte, se você puder deixar o like, diante das minhas palavras que você já ouviu, se você ver alguma coisa que merece ser autenticada com seu like, por favor, me ajude. Eu preciso continuar falando a realidade. E ainda com deficiência na maneira do canal, mas eu sigo em frente, certo? E se você quiser até se inscrever no canal, isso dá força ao canal. Compartilhar algo que você achou interessante ou que você achou estranho. Passe para que outros também o julguem. Então, me ajude. Estarei orando por vocês sempre, de manhã e à tarde. Senhor, meu Pai, nós o agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Quantas maldades, meu Deus, tem surgido do meio dos nossos líderes, que não têm olhado o grito das pessoas, às vezes de fome ou de dor, ou de desespero, que a própria Bíblia diz que ia chegar a situação de desmaiarem de terror. Aqueles que estão na cadeira de rodas, aqueles que estão tetraplégicos, que às vezes só mexe com o olho. Meu Pai, eu sei que o Senhor tem visto tudo isso, e tudo que acontece conosco, mesmo sendo uma punição, o Senhor sabe o preço dela que está fazendo a nossa evolução. Mas o que puder amenizar, Senhor, pelo menos, eu peço acerca dos meus ouvintes, peço acerca do mundo inteiro, como intercessor, o mesmo que pedimos para a nossa casa, que somos felizes, Senhor, por ter a presença do Senhor,
e ter saúde, e ter alimento. Mas nunca esquecemos daqueles que, sem agasalho, sem alimentação, desrespeitado pelos próprios líderes do país. Meu Pai, só me resta pedir o socorro para o povo que ainda está tentando se safar dessa situação e a nós. Que as nossas vidas, que nem o que temos é nosso, é do Senhor. Nós também somos do Senhor. Nos ajude e eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Que os anjos e o Senhor sejam glorificados acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, a fé que vence o mundo.